Bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Iniciando aqui mais um devocional e como sempre os galinhos também estão aí louvando ao Senhor, né, gente? Toda criatura louva ao Senhor e a gente não pode ficar bravo, nem chateado com os cantos dos pássaros, com, né, o canto dos galos, ó, todos os animais. Então, se você aquietar um pouquinho, fazer um silêncio, você vai ouvir aí da onde você tá. Às vezes, em cidades muito grandes, a gente nem consegue muito ouvir, né? O canto dos pássaros, até mesmo o vento passando nas árvores. Às vezes, a gente não consegue ouvir, porque são muito barulhos de carro, né? Muita movimentação e tudo mais. Mas é muito bom você separar um momento, você ir ou em uma pousada, ou em um sítio, em uma fazenda, e sentir essa natureza, né, de Deus. Tudo que Deus criou, que é maravilhoso, tudo que Deus criou, a natureza, os seres vivos, é maravilhoso, né, gente? Mas eu acho que eu me empolguei com o canto do galo e não disse pra vocês a graça, a paz do Senhor, que esteja com todos vocês. Tenham um ótimo, excelente dia. Hoje é sábado, dia 4 de outubro de 2025, gente. E eu desejo a todos vocês um feliz sábado, um feliz dia, né? E eu tava aqui meditando, né? Primeiro eu li o meu livro, 5 Minutos com Jesus, e lá tava pra gente ler 2 Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 14, mas eu li o capítulo 1 todo de 2 Timóteo. E eu indico a vocês lerem não somente o capítulo 1, mas leiam o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o 4. São pequenininhos, gente, ó. Inclusive eu vou ler depois aqui, só que eu vim passar pra vocês aqui, fazer o devocional primeiro e vou estar salvando, mas inclusive eu vou ler, ó. São praticamente 2 folhas somente, dá pra você ler aí tranquilamente, eu acho que uns 20 minutos no máximo, você consegue ler esses livros e conseguir meditar e entender neles, tá bom? Então, assim, na realidade é menos que 3 folhas, tá? Ó, na realidade é menos que 3 folhas, porque a minha Bíblia aqui, ó, ela tem uma leiturinha aqui, ó. Ó, ela tem essa leiturinha e na outra folha também tem. Ó, e na outra folha também tem um estudo, ó. Tá? Que faz umas reflexõezinhas referente ao livro. Então, assim, ele é muito menor. Ó, tô com essa outra Bíblia aqui também que eu peguei hoje, porque daí eu quis ler uma leitura diferente. Que essa daqui, aquela ali, é moderna. Essa daqui é a leitura João Ferreira de Almeida, tá? E tem Almeida corrigida. Eu acho que é Almeida e... Vamos corrigir, deixa eu corrigir também. Essa é João Ferreira de Almeida. Aí, ó, é uma... Ó, já acabou, tá vendo, gente? Ó, é só essa folha e essa folha só. 2 Timóteo. Então, eu gosto sempre de estudar com as 2 Bíblias, porque essa daqui, ela tem uma leitura mais moderna. Essa daqui, vamos ver como tá essa daqui. Eu li aquela vez pra vocês. É nova versão atualizada. Nova versão internacional. Tradução dos devocionais, né? Porque aqui é mais uma explicação mais, vamos dizer, como se você falasse uma palavra mais difícil e fosse procurar na interpretação no dicionário, tá? Que nem aqui, ó. 2 Timóteo, aqui no capítulo 1, versículo 7, aqui nessa Bíblia aqui, se lê assim, ó. Pois Deus não nos deu espírito... Não é o 7 que eu li, não, gente. É aqui mesmo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de equilíbrio, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqui fala assim. Agora já nessa daqui, ó. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É escrito de uma forma diferente, mas significa a mesma coisa, né? Que fortaleza? Fortaleza é poder, né? Você tem força, você tem poder, né? Pra lutar, pra vencer. É você ser forte, né? Também é a mesma coisa. De amor e de equilíbrio. De amor e de moderação. Na outra fala amor e moderação. Que a moderação é o equilíbrio, você ser moderado, você ser equilibrado, entendeu? Então tem uma leitura assim, um pouco mais ampla. Aqui não é tão difícil, mas às vezes tem umas palavras que ficam mais difíceis de compreensão. Eu gosto de estar com essa e às vezes eu gosto de estar com aquela, pra poder comparar uma leitura com a outra. Mas como eu falo pra vocês, eu recomendo, se vocês não têm Bíblia ainda, comprar, por mais que essa aqui seja uma leitura um pouco mais difícil, mas ela é uma leitura mais fiel, né, mesmo a traduções, a João Almeida corrigida, ou acho que é Almeida, aí tem uma outra, não esqueci agora o nome, gente. Eu recomendo vocês comprar essas, mas como eu já disse também, vocês têm uma Bíblia no celular, que tem as Bíblias no celular,
que você tem vários tipos de traduções, porque se você achar alguma palavra que seja difícil, se você não tiver compreendido aquela leitura, aquele versículo, você vai lá na tua Bíblia e coloca, deixa lá ela na versão, na Bíblia que tem no celular, deixa na versão atualizada, para que você consiga compreender, ou fique com o dicionário perto, né? Mas vai ser muito mais complicado, né? Você cuida mais com o tempo, às vezes corrido, tempo de você ficar olhando o dicionário, vendo tradução e tudo. Então, é mais apropriado e seria mais ágil para você ter a Bíblia no celular, ou se você pudesse até mesmo ter duas Bíblias, tanto essa antiga, como eu disse, como uma de estudo, é melhor ainda, né, gente? Então, essa daqui, na verdade, essa daqui é do meu esposo, ó. Essa aqui é do meu esposo, mas eu tenho uma outra também, Bíblia, que também é de estudo, mas eu peguei essa do meu esposo, que é uma que eu levo pra igreja, é uma outra. E essa daqui eu deixo aqui em casa, que é minha de estudo, porque daí a leitura é diferente de lá. E comprei outra que logo vai chegar, que daí eu vou começar a estudar mais com ela do que com essa minha aqui, mas não vou deixar de cantinho. Essa daqui, quando eu comprei, eu gosto muito, que ela tem essas leiturinhas aqui, ó. Que nem aqui do lado fala, o dom de falar de Deus. Aí a gente lê, aqui tá dando testemunhos, né, e falando, e tem mais aqui, ó, leitura bíblica, que é pra você fazer o devocional diário pra você, né, tem aqui. Aí tem mais leituras bíblicas adicionais, qual você pode estar lendo também, tá? Essa aqui é a Bíblia da mulher. Aí tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do jovem. Aí você fala, nossa, mas é diferente a leitura? Não, a leitura é a mesma. A diferença é que ela tem esses estudos, ó, própria pra homem, própria pra mulher, própria pra jovem, entendeu? Essas são as diferenças de uma Bíblia pra outra, que aquelas outras Bíblias mais antigas, vamos assim dizer, elas só tem a leitura da Bíblia mesmo, né? E essas leituras de estudo, elas têm esses complementos, né? Tem algumas que tem algumas coisinhas assim no rodapé também, com traduções. Essa daqui mesmo tem, que nem aqui, ó. Tem uma parte aqui que tá escrito, aqui, ó. Aqui, ó, esse que a gente leu aqui, que tá escrito, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aí, a gente tive que parar pra espiar. Daí, aqui embaixo, aqui, ó, tem uma tradução diferenciada já também, ó. O espírito que Deus nos deu não é, né? Que você pode ler assim, ó. Pois o espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder e de amor, entendeu? Tem, assim, uma leitura, umas traduções, né? De algumas palavras que podem, né, ser modificadas. E é isso, gente. Mas, né, eu vim falar pra vocês sobre isso, sobre esse versículo aqui, mas eu quis ensinar um pouquinho também, sei pra vocês, tá? Espero que vocês estão gostando, né, de às vezes eu trazer alguns ensinamentos diferenciados, além de estar ministrando a palavra da Bíblia, para que você possa ter uma melhor compreensão de como você está fazendo o teu devocional, né? Então, essa palavra aqui que eu queria ministrar pra vocês, referente aqui, ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio, né? Muitas vezes nós ficamos temendo, né, o que pode acontecer se nós formos servir ao Senhor. Muitas pessoas têm medo, têm vergonha de servir ao Senhor, porque aqui era Paulo falando com Timóteo, né? Paulo estava falando com Timóteo. Aqui nessa interpretação aqui que eu tava lendo, tava bem maior a outra Bíblia aqui, ó. É bem maior a parte que o apóstolo Paulo fala com Timóteo. Aí aqui, ó, fala que eu vou ler um pouquinho do comecinho pra vocês, tá? Um incentivo à fidelidade. Dou graça a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como os serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia. As minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio, né? Pode ser que tenha você aí, que tua mãe,
tua avó, teu pai, teu avô, alguma pessoa já antes já tinha falado de Deus para você. Foi um servo do Senhor que buscou o Senhor e você pode estar aí afastado, distanciado ou com medo de fazer a vontade de Deus, achando que você não tem essa propriedade, que você não tem como fazer isso. Mas no dia de hoje, com essa mensagem aqui, Deus diz a você que sim, que você tem essa propriedade, que Deus não deu para você o espírito de temor, Deus não deu para você o espírito de covardia, Deus não deu para você, um espírito que retrocede, que volta para trás, mas o Senhor te deu um espírito de poder, de fortaleza, de confiança, de amor, de equilíbrio. Amor, por que amor? Um espírito de amor. Porque aquela pessoa que ama, ela vai fazer o possível para poder ajudar as outras pessoas, Vai olhar as pessoas com um olhar de amor, um olhar de tentar compreender, entender o que está acontecendo, porque a pessoa está agindo dessa forma, e não um olhar de julgamento. O amor, ele não é um julgador, não julga. Quem ama não julga. Quem ama procura entender, procura colocar-se no lugar das outras pessoas. Então Deus deu a você, Deus deu a nós esse espírito de amor, Deus deu a nós esse espírito de fortaleza, esse espírito de coragem. Todos nós temos, o Senhor deu a nós, mas muitas vezes, por nós não buscarmos, muitas vezes por nós nos escondermos, nós não é revelado em nós esse espírito, Então, se você tá aí, se você se acovardou, se você sentiu-se que você não tem força, você não teria um poder, uma propriedade para ajudar alguma pessoa ou falar do amor de Deus, sim, saiba que você tem. Pensa, lembra de onde você começou, lembra lá da tua família, se já teve alguma pessoa que já foi próximo de Deus, que isso vem vindo. Nós somos filhos, nós somos cordeiro com Cristo. Jesus morreu naquela cruz para que todos nós tivéssemos a salvação, todos nós fôssemos salvos, Então, sim, por mais que você fale, mas minha avó, não lembro, minha mãe, não lembro, nunca nem servir ao Senhor, mas lembre mais profundo, vá mais profundo e lembra de Jesus, também, que morreu naquela cruz por nós, por nos amar. Por mais que não tenha na tua família alguém que já tenha servido ao Senhor, que você agora começou, sentiu-se curioso ou com vontade de conhecer mais de Jesus, você pode ser o primeiro, Pode começar de você, e você passar para os teus filhos, para os teus netos, e assim eles continuar seguindo, essa fé em Deus. A partir de você, pode ser a partir de você também. Então, continuando. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive, aí aqui é Paulo falando, com Timóteo, aqui é uma carta de Paulo a Timóteo, tá, gente? Essas são as cartas de Paulo. Tem carta de Paulo a Timóteo, a Coríntios, a Gálatas, são cartas, ele explicando, ensinando o evangelho, encorajando, ali essas cidades e esse servo do Senhor, Timóteo era muito jovem ainda e
ele achava ou ele ouvia das pessoas que por ele ser muito jovem, às vezes ele não poderia ministrar a palavra, mas sim, saiba que você, jovem, não importa a idade, não importa se você é jovem, criança, adulto, idoso, o que você seja, você foi chamado, você foi escolhido por Deus, você pode falar da palavra de Deus, sim. Às vezes falar, mas eu não tenho propriedade, eu não sou um pastor, eu não sou um padre, eu não sou, né, não sirvo na casa do Senhor. Mas se você ler, meditar, estudar a palavra do Senhor, você pode falar da palavra do Senhor. Não quer dizer que você, a pessoa vai falar, nossa, mas você é um pregador? Não, mas eu li, eu entendi, foi o que eu entendi. E às vezes, né, Deus usa você para falar com outras pessoas. Você estudou aquela palavra, você não tem propriedade, mas você tem um ensinamento do Senhor na tua vida. Então você pode sim falar. E às vezes a pessoa não vai ter o mesmo entendimento que você, mas só de você falar o que você aprendeu ali, o que você estudou, aquela pessoa vai ter uma revelação na vida dela também. Né? Deus usa quem Ele quer. Deus usa menino, Deus usa mulher, Deus usa quem Ele quer, gente, para falar da palavra do Senhor, né? Deus usa quem Ele quer. Então fique atento às palavras do Senhor. Se até mesmo alguém falar com você em qualquer lugar, algo que você sinta que veio da palavra do Senhor, da presença do Senhor, com certeza Deus vai colocar um versículo da Bíblia junto daquilo lá que vai ser falado, e você medite, guarde no teu coração, anote e medite na palavra do Senhor, para ver se aquilo realmente provém do Senhor também, né? Porque alguém pode te parar na rua e do nada proferir uma palavra ali, dizer que é a palavra do Senhor. Pode ser, pode não ser, não sabemos, mas se alguém te disser algo que você pense ser, medite, vai lá buscar para ver se realmente é, porque daí o Senhor vai dar-te a revelação certa. Então é isso, gente, a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse a vocês, continue lendo a Bíblia. Não espere só um devocional aqui por meio do YouTube ou de outras redes sociais para vocês estar lendo. Não leia somente, passe, pronto, não. Mas tenha o seu momento com Deus, faça a sua oração, coloque o seu louvor. E eu quero mais para frente, eu quero estar fazendo um estudo. Quando começar o ano, né, que vem, eu quero começar o ano que vem a gente fazendo um estudo da Bíblia em si. Vou ver se eu vou começar de Gênesis mesmo, se a gente começa do Novo Testamento, vou ver como que vai fazer. Mas vão acompanhando aí, caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vai no sininho na opção todas, né? Pra gente começar a fazer no ano que vem, eu quero começar no dia 1º de janeiro, a gente começar a ler a Bíblia. E nós vamos ler juntos a Bíblia em um ano. Nós vamos ler a Bíblia, que é possível, gente, ler a Bíblia em um ano. Tem gente que lê até em menos de um ano, né? Porque tem gente que lê quantos livros durante um ano inteiro? E é capaz de ler uma Bíblia em um ano. Sim, é capaz. Mas não adianta ler tudo rápido como um livro, não. Tem que ler pausadamente, compreender, como eu falo, anotar, né, a mensagem do Senhor. E é isso que eu quero fazer. Nós vamos estar fazendo. Vamos ler a Bíblia em um ano, né, a partir do dia 1º de janeiro. E eu quero que vocês estejam comigo nessa jornada. Eu estou lendo aqui meu livro ainda, ó. Faz dia que eu não venho aqui trazer algo para vocês do livro, mas como eu disse, conforme eu for tendo algum entendimento dele, que eu sinto no meu coração de estar trazendo para vocês, eu vou estar trazendo, vou estar compartilhando também, tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um super beijo e até o próximo vídeo.